Boa tarde, alunos do sexto ano A e do sexto ano B, da Escola Deputado Eliezer Moreira Filho. Nós vamos estudar hoje mais uma semana aí de aulas e nessas aulas vamos falar sobre o assunto tabelas e gráficos. Então hoje vamos conhecer como que nós poderíamos montar uma tabela e um gráfico através desta tabela. Então aqui, como no conceito, vocês já estão percebendo o que é uma tabela. A tabela apresenta os dados como uma tabela de linhas e colunas e é usada para ver os detalhes e comparar os valores. Vamos dar uma explicada aqui que é para ver se vocês ficam bem mais inteirados no assunto. O que é uma tabela? A tabela é algo que é colocado umas informações para você poder estar organizando uma atividade, por exemplo. Nesse caso aqui são informações de material. Então essa tabela aqui, ela tem 3 tipos de material, que é o tecido, que é o zip e que é a fivela. Então, cada um desses materiais aqui existe uma quantidade. Por exemplo, o tecido é 5, o zip é 2 e a fivela é 3. Então, nós precisamos distribuir essa tabela em um gráfico. Nós temos uma organização aqui. Nós temos aqui o material e nós temos a quantidade. Cada material desses aqui foi colocado na tabela uma quantidade. São 5 tipos de tecido, são 2 zip e são 3 fivelas. Agora nós precisamos estar organizando essa tabela aí através de um gráfico. A primeira coisa que nós vamos fazer no gráfico, esse que já está aqui, nós precisamos montar uma coluna na vertical. E para montarmos essa coluna, nós vamos na tabela e vamos ver qual é o maior número que está na tabela. O maior número é o 5. Então nós já decidimos que vamos fazer uma coluna aonde o maior número desta coluna vai ser quanto? 5. Por ele ser o maior aqui na tabela. Então, próximo passo é decidirmos que tipo de escala que nós vamos usar para atingirmos o 5. Então, como é um número pequeno e também é um número ímpar, é interessante que nós façamos uma escala começando com um número ímpar. Então, nós colocamos o número neutro, que é o 0, o primeiro número ímpar, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nós fizemos uma escala aqui de 1 em 1. Essa escala ela poderia ser feita de 2 em 2, poderia ser feita de 3 em 3, mas nós decidimos fazer uma escala de 1 em 1 para efeito de conhecimento, para você ficar mais entendendo como que se faz uma escala. Aí você pergunta, mas professor, nós poderíamos fazer uma escala de 2 em 2? Poderíamos sim. Nós colocaríamos o 0, nós colocaríamos o 2, colocaríamos o 4 e colocaríamos o 6. E aí o 5 ficaria bem no meio. Mas resolvemos colocar uma escala de 1 em 1 para que o 5 possa aparecer aqui nesta coluna. Segundo passo para montar o nosso gráfico é distribuir a linha deste gráfico. Então, quem vai ser a linha? Vai ser o nome dos materiais. Quem são os materiais? Tecido, zip, fivela. Pronto. Depois que nós fizemos isso, colocamos a escala de 0 até 5. Colocamos o nome dos materiais. Agora vamos levantar as nossas barras. Então eu vou observar aqui que o tecido são quantos? 5. Então eu vou levantar essa barrinha até no número 5.
Os Y são quantos? 2. Então vou levantar minha barrinha até o número 2. A fivela são quantos? 3. Então vou levantar até no número 3. Pronto, olha aí o gráfico montado. É um gráfico de barras. Nós vamos trabalhar com gráfico de barras. Quando você tiver mais experiência, nós vamos colocar outros tipos de gráfico. Tem um gráfico de colunas, tem um gráfico de setores e assim por diante. Nessa parte aqui está explicando justamente o que foi falado sobre a escala. O que é a escala? Em um gráfico, olha só, em um gráfico, a escala funciona sob uma determinada sequência de números. Então, qual é essa sequência que nós colocamos aqui? Uma sequência de 1 em 1. Outra informação que está aqui nesta observação, buscando sempre o topo, o maior que consta na tabela. Então, quem foi o maior que está na tabela? O 5. Então, montamos uma escala de 1 em 1 até chegar no 5, para que a barra chegue até no número máximo, que foi o 5. Uma atividade para que você possa entender melhor através da atividade, para que você venha a estar fazendo a sua daqui a pouco. Observando, nós temos aqui uns gráficos, como diz aqui o enunciado da questão. Observe o gráfico que mostra o animal preferido pelos alunos do segundo ano. Olha, aqui foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa foi feito um gráfico dizendo que os alunos gostam de animais, e desses animais os mais votados foram borboleta, cachorro, vaca, uma joaninha, abelha, cavalo. E nós vamos observar através desse gráfico essa parte que está cinza. A parte que está cinza foram os votos que cada um desses animaizinhos receberam. Por exemplo, a borboleta recebeu quantos votos? 7. O cachorro recebeu 10. A vaca recebeu 2 votos. A joaninha recebeu aqui seus 5 votos. A abelha recebeu 1 voto apenas. E o cavalo recebeu 4 votos. Pronto, a questão agora quer saber para você montar esta tabela. Já tem o gráfico, e agora a questão quer que você coloque aqui a quantidade de cada voto, de cada animalzinho que foram votados pelos alunos. Por exemplo, na tabela número, de acordo com o gráfico, com esse gráfico aqui, complete essa tabela abaixo, escrevendo o nome dos animais e sua respectiva quantidade. Está aqui, abelha. Quantos votos recebeu a abelha? Resposta: 1 voto recebeu a abelha. Vamos ver agora quantos votos recebeu a borboleta. A borboleta recebeu 7 votos. Quantos votos recebeu o cachorro? Olha aí, 10 votos recebeu o cachorro. Quantos votos recebeu o cavalo? 4 votos recebeu o cavalo. Quantas pessoas disseram que a vaca é o seu animal preferido? Aliás, a joaninha, desculpe, a joaninha, os alunos optaram, que são 5 alunos disseram que gostam muito da joaninha. Agora sim, a vez da vaca, 2 pessoas disseram que a vaca é o seu animal preferido. Pronto, aí está a tabela aí respondida. Vai ter uma parecida aí para vocês fazerem nas suas atividades. Aí tem as seguintes perguntas: qual foi o animal mais votado? Dá para a gente perceber pela tabela. Então, pela tabela nós já conseguimos identificar aqui, ó, qual foi o animal mais votado? Cachorro. E dá para ver também pelo gráfico, ó. Vamos ver se a resposta aqui ela vai acertar. Olha aí, o animal mais votado foi o cachorro. Vamos ver aqui a próxima pergunta: qual foi o animal menos votado?
Olha aí, a bichinha menos votado foi a abelha. Teve apenas um voto. Quantos votos teve o cavalo? 4 votos teve o cavalo. Qual animal teve 7 votos? Olha aqui, qual foi o animal que teve 7 votos? Resposta: borboleta. Vamos. A próxima atividade é mais um gráfico. Aí aqui está dizendo aqui neste gráfico uma pesquisa feita com as crianças do primeiro ano. Perguntaram o que elas mais gostavam de fazer nas férias. Observe o gráfico dessa pesquisa e responda as perguntas. Então, meus caros alunos do sexto ano A e do sexto ano B, observe que através do gráfico aqui, nós temos aqui a coluna. Essa coluna ela foi montada em uma escala. Qual foi a escala? De 1 em 1. Olha, 0, 1, 2, 3, até chegar no 11. E nós observamos que aqui foram colocados aqui os materiais. Nesse caso aqui foi a preferência na pesquisa dos alunos que optaram em achar bom as suas férias. Então teve aluno que votou em fazenda, outros votaram em praia, outros votaram em sítio, outros votaram em acampamento e aventura, outros disseram não, é melhor ficar em casa, e outros disseram é bom viajar. Então vamos ver as perguntas aqui desta tarefa. Qual a atividade preferida das crianças para as férias? Observando o gráfico, qual é? Claramente dá para a gente perceber que as crianças gostam muito de ir à praia nesta pesquisa que foi feita aqui com os alunos do primeiro ano. A segunda pergunta: qual a atividade que as crianças menos gostaram? Eita, aqui menos gostaram aqui. Vamos ver a resposta. Ficar em casa. Quantas crianças foram entrevistadas? Olha, para saber quantas crianças foram entrevistadas, aí você vai ter que somar 5 mais 10, mais quanto? Mais 2, mais 5, mais quanto? Mais 1 e mais 6. Vamos ver quanto foi que deu? 29 crianças foram entrevistadas. E as 29 crianças votaram, distribuída aí nesses critérios que foram avaliados. Aí aqui a última pergunta está fazendo quais das atividades foram escolhidas pelo mesmo número de crianças. Vamos ver. De acordo com o gráfico aqui, qual foi a atividade que tiveram a mesma quantidade de votos? Ficar em casa com sítio? Não foi. Ficar em casa foi só um voto, e o sítio foi 2. Acampamento e fazenda, olha aí. Acampamento teve 5 votos e a fazenda também 5 votos. Vamos ver a resposta? Olha aí, a resposta é fazenda e acampamento e aventura. Nós estamos aqui encerrando a nossa aula e vocês ficam agora com a atividade. Tchau!